Shalom, shalom, geração do avivamento. Bom dia, bom dia, bom dia para todos vocês. Um dia abençoado em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Toda honra e toda glória ao Senhor Jesus. Como que vocês estão? Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Aleluia, glória a Deus. Gente, que é isso? O que está acontecendo? É vigília, é manto, é culto profético. Que manto, glória a Deus. Estou muito feliz, né, em ver tudo isso acontecendo. Aleluia, 90 dias de oração, tudo ao mesmo tempo, toda a honra e toda a glória ao Senhor. Eu fico muito feliz, né? Eu vendo, né, o finalzinho da vigília ali. Ontem eu assisti o culto com a profetisa Bia. Eu falei assim, meu Deus, né? Hoje tem um remanescente, tem um povo já levantado. Glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus. Como eu fico feliz, amém? Como eu fico feliz, aleluia. Estou impactada com aquilo que Jesus está fazendo, com aquilo que Jesus está derramando, amém? Sobre o nosso povo. É uma expansão. E aí vem assim no meu coração, expansão. Começou, já estamos vivendo. Toda a honra e toda a glória ao Senhor Jesus. Feliz aniversário, Marlesse, que Deus te abençoe poderosamente. Amém? Estou muito feliz, gente, de ver o que Deus está fazendo. Quem estava na vigília? Quem estava no culto profético de ontem? Forte, né? Toda a honra e toda a glória ao Cordeiro de Deus. Quem está nos 90 dias? Eu só baixei aqui o som agora, amém? Glória a Deus, aleluia. O Senhor está fazendo algo grande sobre a terra, não só sobre o nosso ministério, sobre vários ministérios, amém? Eu entendo que o avivamento, Deus, Ele traz em diversos lugares, Ele usa diversos ministérios, amém? E nós somos um deles, para a honra e glória do nosso Deus Todo-Poderoso. A profetisa Bia falou, estamos aqui virados, aleluia, glória a Deus, bendito é o nome do Senhor, amém? Glória a Jesus, sejam todos bem-vindos, amém? Aleluia, vamos abrir comigo em Gênesis 13, tá? Nós vamos hoje ler Gênesis 13, glória a Deus. Cadê os meninos do sofá? Aleluia, glória a Deus. Tá lindo, gente, tá lindo ver essa glória. Hoje eu tenho uma palavra poderosa para o seu coração, tá? A gente vai ler a separação de Abraão e Ló. Olha só, a separação de Abraão e Ló. É forte, hein? Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. É forte essa passagem, só intercessores entenderão. Amém? Glória a Deus. Gente, vamos orar para nós começarmos. Eu tenho uma palavra, uma rema para vocês hoje. Fecha os olhos de vocês. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome santo de Jesus. Pai, eu quero te glorificar, Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Obrigada pela vigília, Senhor Deus. Obrigada pelo culto de ontem. Obrigada, Senhor Deus, por esses 90 dias de oração ininterrupta. Pai, eu te glorifico, eu te agradeço, eu te exalto, porque é o Senhor que faz, através de um povo sedento e faminto. Aumenta a nossa fome, Jesus, aumenta a nossa sede, aumenta o nosso odre para recebermos mais de Ti. Obrigada, Jesus, pelo Teu infinito amor. Obrigada, Jesus, pela Tua presença que é doce, perfeita, suave e agradável. Eu te amo, Jesus, com cada átomo do meu coração. E esse povo também te ama, Jesus. Nos cobre, Jesus, com teu sangue. Espírito Santo, te convido para esse devocional. Que não seja eu, mas você, Espírito Santo, através da minha vida. Em nome de Jesus, amém. 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 Glória a Deus. Abra comigo em Gênesis capítulo de número 13. Glória a Jesus, obrigada, meu amado. Amém. Aleluia, glória a Deus.
Vamos lá, Gênesis 13. A separação de Abraão e Ló. Abraão saiu do Egito e subiu para Neguebe, junto com a sua mulher, com Ló e com tudo o que possuíam. Abraão era muito rico e tinha muitos rebanhos, prata e ouro. Do Neguebe, prosseguiram em sua jornada, acampando ao longo do caminho em direção a Betel. Por fim, amarraram as tendas entre Betel, Ai, onde havia acampado anteriormente, e onde Abraão havia construído um altar. Ali Abraão invocou o nome do Senhor outra vez. Ló, que viajava com Abraão, também havia enriquecido e possuía rebanhos de ovelhas, gado e muitas tendas. Os recursos da terra, porém, não eram suficientes para sustentar Abraão e Ló, com todos os seus rebanhos vivendo tão próximos um do outro. Logo surgiram desentendimentos entre os pastores de Abraão e os de Ló. Naquele tempo, os cananeus, os ferezeus, também viviam na terra. Então Abraão disse a Ló: não haja conflito entre nós ou entre nossos pastores, afinal somos parentes próximos. A região inteira está à sua disposição. Escolha a parte da terra que desejar e nos separaremos. Se você escolher as terras da esquerda, ficarei com as terras da direita. Se preferir as terras da direita, ficarei com as terras da esquerda. Ló olhou demoradamente para as planícies férteis do Vale do Jordão, na direção de Zoar. A região toda era bem irrigada, como o jardim do Senhor, ou como a terra do Egito. Isso foi antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu para si o Vale do Jordão Leste, de onde estavam. Partiu para lá e se separou de seu tio Abraão. Então a gente está vendo aqui, vamos só dar uma pausa aqui. Abraão e Ló estavam juntos, né? E eles começaram a prosperar muito, ambos. E aí começou a ter conflito entre os pastores do rebanho de Ló com os pastores do rebanho de Abraão. E Abraão, pacificador, né? Por isso que eu falo, a gente tem que carregar as virtudes de Deus. Abraão, pacificador, falou assim: Ló, vamos fazer o seguinte, escolhe para onde você quer ir, para que não haja conflito entre eu e você, entre os nossos pastores. Se você escolher para a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher para a direita, eu vou para a esquerda, né? Então, e assim aconteceu. Olha só, Ló olhou demoradamente para as planícies de Zoar. Assim Abraão continuou na terra de Canaã, e Ló mudou suas tendas para um lugar próximo a Sodoma, e se estabeleceu entre as cidades da planície. O povo dessa região, porém, era extremamente perverso e vivia pecando contra o Senhor. Por isso que eu falo, gente, que a gente tem que fugir da aparência do mal. Às vezes, ali, propriamente dito, o mal não está ali, mas tem aparência de mal. Então, olha só, Ló foi para um lugar que tinha um povo muito perverso. A gente sabe o final dessa história. E olha só para onde que Ló foi. E ali está falando já o texto. O povo dessa região, porém, era extremamente perverso. Quando a Bíblia se refere a perverso, está falando de muito pecado, um povo que praticava muita promiscuidade. Sodoma e Gomorra. Sodomitas, né? Quando a Bíblia fala os sodomitas vem também de essa palavra, uma referência de homossexualidade, tá? Depois vocês pesquisem, os sodomitas. Porque em algumas Bíblias vão falar assim, não entrarão no reino dos céus, os bêbados, né? Os adúlteros, os sodomitas. Em algumas outras versões, os homossexuais, tá? Então essa era uma cidade que tinha muito perversidade sexual. E a gente sabe disso porque os anjos do Senhor, ali na frente, vão tentar avisar Ló, e ali aqueles homens vão tentar abusar dos anjos. Lembra que eu falei para vocês no seminário?
né? Lá em Israel, esses anjos são conhecidos como Ishim, que são anjos que se materializam como humanos e têm contato com seres humanos. Tem muita gente que relata. Estava conversando aqui com a pessoa e de repente virei as costas, a pessoa sumiu. Olha só. Depois que Ló partiu, o Senhor disse a Abrão: olha até onde sua vista alcançar, em todas as reções, olha só aonde sua vista alcançar, em todas as direções, norte, sul, leste, oeste, toda esta terra que você está vendo, até onde sua vista alcança, eu dou a você e aos seus descendentes, como propriedade para sempre. Eu lhe darei tantos descendentes quanto o pó da terra, de modo que, se fosse possível contar o pó da terra, seria possível contar os seus descendentes. Vai percorrer a terra em todas as direções, porque eu dou a você. Então Abraão mudou o seu acampamento para Hebrom e estabeleceu junto ao bosque de carvalhos que pertencia a Mamre, e ali construiu mais um altar. Amém? Olha só, então depois que Ló, presta atenção, depois que Ló separou de Abraão, olha só, o Senhor disse a Abraão: olha até aonde a sua vista alcançar, em todas as direções. E aí, aqui tem algo no texto que eu quero pegar como um gancho profético. Às vezes, você está sem direção porque você está caminhando com pessoas que não têm a mesma visão que você, ou que não estão preparados para caminhar com você nesse novo tempo, nessa nova estação. E aí você não entende por que Deus não está falando com você. E aqui a gente vai ver, olha, depois que Ló partiu, depois que houve a separação entre Ló, olha só, entre Ló e Abrão, o Senhor disse a Abraão: olhe até onde a sua vista alcançar, em todas as direções, norte, sul, leste, oeste, toda esta terra que você está vendo, até onde sua vista alcança, eu dou a você e aos seus descendentes como propriedade para sempre. Então aqui vem a promessa, vem a parte onde Deus chama Abrão e fala com ele. Olha só, queridos, que poderoso isso daqui. Então deixa eu falar uma coisa para você. Às vezes, você não está conseguindo viver sua promessa em Deus por causa de pessoas erradas ou de pessoas que já não cabem mais dentro da sua vida. E eu vou falar uma coisa para você aqui, e eu quero, você que é espiritual, você que é uma pessoa que vive no espírito, você vai perceber toda vez que Deus trazer uma ascensão em nível de ruptura, toda vez que Deus trouxer uma ascensão em nível de você tá vivendo uma nova estação, um novo tempo, Deus vai arrancar gente e Deus vai colocar pessoas. Você sabe por que Deus faz isso? Porque tem gente que não consegue ver a mesma dimensão. E o problema dessas pessoas que não se alegra, não consegue ver a mesma dimensão, não consegue se alegrar com as conquistas, com o que está por vir, Deus fala: não serve, não pode ficar. Então Deus vem com a mão poderosa. Queridos, eu passei a vida inteira vendo Deus fazer esse tipo de coisa. Passei a vida inteira, Deus tirando gente, colocando pessoas, Deus mudando, né, de lugar as coisas. Então, eu quero que você entenda, olha o que está acontecendo aqui com Ló e com Abrão. Eles eram parentes próximos, mas teve que haver essa ruptura para que Abraão recebesse essa promessa aqui. Ele não é Abraão ainda, a gente tem que pronunciar certo, né? Que a gente acaba falando Abraão, né? Mas aqui ele é Abrão. Depois ele se torna Abraão, certo? Então Abraão, ele sobe, né? Ele tá vivendo, né? Aqui, ele tá indo para esse novo tempo, nesse novo de promessa. E o que a gente precisa pegar aqui no texto? Ele já tem 75 anos, quando Deus chama ele, né? Então ele estava prosperando muito, seu primo estava convivendo ali perto dele, só que os pastores, né, começaram a brigar entre si, e Abraão, com o coração pacificador, o que aconteceu? Abraão falou assim: olha, vamos parar de ir, não vamos deixar essa contenda estragar o nosso laço de familiar. Vamos fazer assim, Ló, você vai para um lado, eu vou para outro, tá?
Na verdade, é na outra passagem que a gente vai ver, né, sobre a intercessão, tá? Então, a gente vê aqui que o que aconteceu? Houve uma separação. E depois dessa separação, Deus desprende uma palavra de destino profético. Olha só, uma palavra de destino profético. Deus fala assim, né? Prosperidade, né? Ou seja, Abraão já era próspero, mas ele traz prosperidade, ele traz, né, um crescimento abrupto na descendência. E aí você vai falar, aí você vai ver assim, olha só, olha o que Deus está falando. Olha, você vai ser, olha, aqui no verso 16, eu lhe darei tantos descendentes quanto o pó da terra, de modo que se fosse possível contar o pó da terra, seria possível contar os seus descendentes. Vai e percorra a terra, que em todas as direções. A promessa de Abraão envolve descendentes. E aí você vai ver que a espera de Abraão foi para ter um descendente. Você não entendeu ainda? Deus precisa forjar você. E Deus nos forja na espera. Deus nos forja na confiança que nós temos nele. Você vai ver que 75 anos, certo? Quando Deus chamou Abraão, aí você vai ver que Isaac vai nascer, ele já tinha 100 e poucos anos. Eu acredito que a espera foi mais de 25 anos. Mas a vida toda Deus falou, olha, eu vou te dar descendentes que vai perder de vista. Eu vou te dar... Então, Deus estava dando uma promessa, mas se você for olhar para o contexto da realidade, era onde parecia que nada estava acontecendo. Tinha prosperidade, tinha crescimento, tinha riqueza, tinha conquista de terra, mas não tinha o quê? Não tinha o filho. Ao ponto de Sarai, mulher de Abraão, né? A gente vai ver na frente, ela ficou tão desesperançosa, tão incrédula. Ela falou assim, bom, como que eu vou gerar um filho? Mas deixa eu te falar, se Deus prometeu, só segura nessa palavra e olha para ela todos os dias. O nosso problema é compartilhar com pessoas erradas. O nosso problema é carregar pessoas que não estão preparadas para suportar a expansão, para viver o próximo nível. Queridos, infelizmente, quanto mais espiritual você for, mais seletivo você será. Não é seletivo porque você tem o nariz empinado, é seletivo porque você pode transbordar na vida de qualquer pessoa, mas você não pode caminhar com qualquer pessoa. Porque às vezes a falta de fé, a falta de esperança, a falta de posicionamento de alguém te contamina. Te contamina porque você fala assim, uai, mas por que eu tô tanto? E essa pessoa, será que eu tô demais? E às vezes você pode achar que tá demais e o outro ali, não, porque o normal é daquele jeito. Então deixa eu falar para você, foca, águias andam na solitude de Deus. E quando você entra num lugar em Deus, que você está sobrevoando sobre tempestade, eu sinto muito, a águia não anda em bando. A águia não anda em bando. A águia não anda em bando. Então você vai ver que tem momentos que Deus vai ter que separar. Deus vai ter que, às vezes, tirar essa sua melhor amiga. Deus vai ter que tirar essa dependência emocional que você tem, talvez, com alguém lá no seu trabalho, para trazer crescimento para você. Amém? Shabbat Shalom, gente, para todos vocês. Deus vai ter que trazer uma ruptura. E nem toda ruptura é o diabo fazendo. Nem toda ruptura é porque a pessoa é imatura. A maioria das rupturas, para um grande homem, uma grande mulher de Deus, é o próprio Deus falando, não dá mais para caminhar junto. Não dá mais não dá mais, porque você vai crescer e para o seu crescimento precisa ter algumas rupturas. Toda vez que vai ter alguma ascensão sua, profissional, material, Deus vai precisar afastar pessoas. Às vezes não é nem tirar, afastar. Amém? Você já viu isso? Amém? Você já viu esse tipo de coisa? Talvez já aconteceu com você? Glória a Jesus. E às vezes você fala, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Por que do nada? Não é do nada. Olha para onde você está. Olha como você tem caminhado. Olha a ruptura que Deus está fazendo na sua vida. E provavelmente seja exatamente por isso. Amém? Então, promessa,
grande exige movimento. Promessa grande exige decisões. Promessa grande exige um altar contínuo para sustentar o destino. Você sabe o que sustenta uma promessa de Deus? Permanecer. Esses dias eu estava conversando com a pastora Letícia e a gente comentando que permanecer é o mais difícil. Permanecer na presença, permanecer buscando, permanecer contínuo, permanecer resiliente. E queridos, permanecer com pessoas do seu lado é fácil. Eu quero ver você permanecer sozinho em Deus. Porque o dia que você conseguir permanecer sozinho em Deus, quando eu falo permanecer sozinho em Deus, é você não precisar de alguém estar te puxando, tá te impulsionando. Não é porque aí você congrega e aí o pastor fala, olha, eu quero ver vocês aqui. Agora, permanecer em Deus sem que alguém precise pedir para você buscar, você já se tornou igreja viva. Você já se tornou um altar que sustenta o seu destino profético. E você é o altar do Senhor que está queimando lenha todo dia. E queimar lenha, querido, é você adorar, é você glorificar, é você exaltar, é você bendizer o nome do Senhor em todo o tempo, glorificar o nome do Senhor em todos os momentos. Amém? Então, Abraão teve que separar de Ló. Mas só depois dessa separação, Deus desprende a palavra profética para ele, que é a primeira palavra sobre ele ser o pai de multidões. Ele seria o pai. Olha só, a gente sabe que de Sem, Cã e Jafé viria toda a humanidade. Mas Deus não escolheu Sem para ser o pai de multidões. Deus escolheu um homem chamado Abrão. Aqui, presta atenção, aqui Deus começou uma aliança. Deus começou uma aliança com Abrão. Mas você vai perceber que entre a promessa e o cumprimento da promessa, Deus tem que tratar o coração de Abrão. Deus tem que tratar o coração de Sarai. Deus tem que forjar caráter ainda, certo? Então você vai ver que Deus ainda precisa mexer. Deus ainda precisa fazer. Aí você pergunta assim, apóstolo, por que Deus demorou tanto para dar um filho para Abrão? Porque, querida, a promessa de Abrão, ela não era qualquer coisa. Você já escutou a parábola de Rico e Lázaro? Quando fala que no seio de Abraão, Lázaro foi recebido, o mendigo. Você não está entendendo quem é Abraão e a posição que ele tem no reino de Deus. Amém? Então Deus teve que forjá-lo, Deus teve que colocar ele na prensa, amém? Exatamente, profetiza Paula, o processo é mais importante que a promessa. O processo é muito mais importante que a promessa, olha isso, olha que sobrenatural. E eu sempre valorizei processos de espera, processos de várias coisas, amém? Processos de entender que não é o tempo disso, não é o tempo daquilo, não é o tempo daquilo outro, amém? Agora, eu quero trazer para vocês hoje, amanhã nós vamos continuar no 14, Abraão resgata Ló, esse é forte, hein? Esse é forte, hein? Olha o intercessor aqui. Eu quero hoje que vocês abram comigo, tá? Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Eu amo isso aqui, que eu vou pregar para vocês hoje. Eu nunca ministrei essa palavra para vocês, mas vocês vão ter inédito uma palavra que eu vou ministrar. Eu ia ministrar ela num culto, só que eu falei, vou ministrar ela hoje. Gálatas, capítulo 2, verso de número 20. Obrigada, meu amado. Glória a Jesus. Aleluia. Gálatas, capítulo 2, verso de número 20. Amém? Acharam? Amém ou misericórdia? Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Portanto, vivo neste corpo terreno pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não considero graça de Deus algo sem sentido, pois se a obediência à lei nos tornasse justos diante de Deus, não haveria necessidade alguma de Cristo morrer. Agora eu quero que vocês abram comigo, tá? Em Colossenses 3:3.
Aleluia. Eu vou falar que é forte, confrontador. Colossenses capítulo 3:3. Colossenses está antes de Tessalonicenses e está depois de Efésios e Filipenses, tá? Ó, Colossenses capítulo 3:3. Acharam? Amém ou misericórdia? Glória a Jesus. Aleluia, glória a Deus. Aqui, ó. Pois vocês morreram para essa vida. Agora, sua verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. Aleluia. Eu quero trazer uma palavra de confronto para o seu coração. Existe uma unção que Deus só vai confiar. É a unção do morto. É a unção de quem morreu para o seu ego. Quem morreu para a sua vaidade. É a unção de quem... Deixa eu explicar essa unção para você. Tem uma unção que Deus só dá ela, né? O que é a unção dos mortos? Não é a unção de quem morreu fisicamente. É a unção de quem morreu para si mesmo. Mas se você é uma pessoa que se ofende com o que o outro fala, se você é uma pessoa que se importa quando alguém fala mal de você, você não tem essa unção ainda. Você não está qualificado para receber essa unção ainda. Porque essa unção é uma unção que já não é mais você que vive aí dentro, mas é Cristo que vive dentro de você. Mas eu não estou falando, querido, só de morrer para a antiga vida. Eu estou falando de uma unção que pode levantar a pessoa mais relevante da terra falando mal de você e aquilo ali não tem poder de te parar. Aquilo ali não tem poder de fazer você revidar. Pode vir a pessoa te encher o saco, pode ser qualquer pessoa. Pode vir falar qualquer absurdo. Aquilo não tem o poder de arrancar coisas ruins de você. Aquilo não tem o poder de levantar maldição da sua boca. A unção do morto. E eu vou falar uma coisa para você. Dói demais chegar nesse lugar. Mas quando você chega, você vai achar que você tem falta de sentimentos ou de emoção. Mas quando você chega nessa unção, você entende que, na verdade, foi Deus quem te brindou. Amém? A unção do morto é a unção, não é a unção de uma morte física, mas é de uma morte carnal, de uma morte de ego, de uma morte de... Não aceito que falem isso de mim. A unção do morto, queridos, é a unção aonde... Que unção é essa? A qualificação é essa. Você tem que estar nesse estado. Você tem que carregar esse nível de unção. O nível de unção que o ego não te governa, ele já morreu. Emoção não decide se você perdoa, se você não perdoa. Uma ofensa não decide se você deixa de abençoar, se você não deixa de abençoar. A opinião de pessoas não influencia se você continua fazendo por reino, se você não continua. Essa é a unção do morto. E quando você está debaixo dessa unção, você está qualificado para receber um revestimento de poder e um revestimento de unção que Deus só pode entregar se tiver debaixo dessa qualidade. Se você não tiver essa qualidade, eu sinto muito, você não recebe isso. E eu quero trazer aqui um segredo para você que Deus revela somente aos seus servos. Tem um lugar que pode forjar o seu emocional para você poder viver isso. Chama-se oração da madrugada. A oração da madrugada é o lugar que eu vi que te dá mais cobertura e autoridade no reino de Deus. Mas não só uma cobertura do sangue do Cordeiro. O Senhor dá uma cobertura no nosso emocional. O Senhor, Ele traz para nós uma forja emocional muito forte. Queridos, você pode passar por qualquer problema dessa terra. O seu emocional está intacto, porque não é mais você que vive aí dentro.
É Cristo que está habitando aí dentro de você. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E quando você é confrontado, quando você é ameaçado, quando você está com a paz que excede todo entendimento, é porque você já está morto para o ego, morto para a validação de pessoas. Você já não faz o que pessoas falam que você deve fazer. Mas você consegue ser autêntico, na íntegra, naquilo que Deus quer que você faça. Então, deixa eu te falar. Vamos lá, vamos mostrar aqui. Qual que é essa dimensão? A dimensão onde o ego não governa, a emoção não decide mais, a opinião dos homens não toma, não te freia, não te para. Na verdade, talvez te impulsione muito mais. E por que você ainda não está qualificado para receber esse tipo de unção, esse tipo de revestimento de poder? Como que você sabe que ainda existe alguma coisa viva dentro do velho homem aí dentro de você? Se ofende, reage, se justifica. Tá tentando provar para quem que você é o quê? Você não entendeu ainda que você não precisa provar para ninguém? Mas quando você morre para essas coisas, aí Deus vem fazer. Abra comigo agora em Mateus 16, capítulo de número 24. Amém? Mateus 16. Glória a Jesus. E tem pessoas, querido, se você é um colérico não tratado, um sanguíneo não tratado, eu sinto muito, não consegue viver isso aqui não. Amém? Glória a Jesus. Como que chega nesse lugar? Praticando. Lembra que eu falei pra vocês? Eu falei, gente, quantas vezes Deus me fez ofertar na vida de pessoas que eu sabia que falavam mal de mim. Eu falava, Deus, é difícil isso, hein? Mas eu sempre fui muito obediente. E Deus nos molda, nos trata exatamente desse jeito. Amém? Mateus 16, tá? 24. Glória a Deus. Mateus 16, 24. Aleluia. Mateus 16, verso 24. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo. Tome a sua cruz, siga-me. Se tentar apegar a sua própria vida, a perderá. Mas se abrir mão da sua vida, por minha causa a encontrará. E quando é que às vezes você lê esse versículo, mas você não entende a íntegra? Você não entende a íntegra. Você não entende ele na íntegra. Jesus está dizendo assim, ei, para você me seguir, para você viver no meu reino, o que você acha que tinha direito, você vai ter que abrir mão para poder viver o meu reino. E aí você vai encontrar vida. Mas e vida em abundância. Amém? Vida em abundância. Então, se você é uma pessoa que se ofende rápido, reage rápido, se justifica, tenta provar quem é, queridos, você ainda está vivo pro velho homem em algumas coisas. Amém? Não estou falando que totalmente, tá? Paulo carregou essa unção. Paulo é um homem que carregou essa unção. Olha em 2 Coríntios, capítulo 4, verso de número 8. 2 Coríntios, capítulo 4, verso de número 8. Diz assim: somos atribulados em tudo, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimamos, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Olha só. Paulo não apenas pregava, fazia milagre. Paulo tinha morrido. Tinha morrido para quem ele era. Paulo tinha sido perseguido, espancado, acusado, e ele continuava. E ele continuava. Ele continuava. Ele continuava. Olha só, 2 Coríntios, capítulo 4, verso 10. Abre aí comigo. 2 Coríntios, capítulo de número 4, verso 10. Amém? Esse é o último que eu abri. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 10 diz assim: trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste no meu corpo. E eu vou falar uma coisa para você, segredo de estado aqui, que não é segredo, né? Se você não matar sua carne, o seu ego, eu sinto muito, você não vai conseguir.
Queridos, esse tipo de morte que eu tô falando para você, você só consegue com jejum. Esse tipo de morte você só consegue com jejum para esmagar carne e alma, mas por outro lado, com busca intensa do fogo, da presença de Deus. Porque você jejua, o odre expande, mas você também tem que se encher de Deus. E deixa eu te falar um segredo aqui poderoso. Por que vocês acham que eu bato tanto na tecla de ler a Bíblia, ter a Bíblia? O Espírito Santo só habita onde tem a palavra. O Espírito Santo só habita onde a palavra se manifesta. Então, se você ministra a palavra, se você lê a palavra, o Espírito Santo só habita onde tem a palavra. Eu quero que você entenda isso. Amém? Então, quem não morreu ainda não suporta ataque. Quem não morreu ainda não aguenta perseguição, tá? Quem não morreu ainda não aguenta. Se alguém te critica, você perde a sua paz. Se alguém te confronta, você fica ali pensando no que você vai responder, no que você vai falar. Que você tem que... Não, queridos. Quem não morreu ainda vive tentando se explicar, vive tentando convencer. E se você faz esse tipo de coisa, você está vivo ainda para quem você já foi um dia. Então tem raízes talvez aí, talvez você acha que tirou, mas tem raiz. Amém? Olha só, Isaías 53, 7 diz assim: como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Jesus, antes de ser crucificado, ele já estava morto. Que hora que você viu Jesus ofendendo alguém? Que horas que você viu Jesus abrindo a boca? Jesus foi levado para o matadouro, mas ele já estava morto. Então, Jesus não teve o ego, não teve essas coisas que eu e você já tivemos, né? Ou ainda tem. Então, olha só. Quem morreu não reage na carne. Não se move por uma emoção que você está sentindo. Você se sentiu rejeitado, você não vai lá confrontar, você não vai lá vomitar na pessoa. Porque, queridos, o fato de você estar morto para o antigo eu não te desabilita de sentir algo ou de ter uma experiência onde você sente algo, mas a forma que você reage mostra se você está qualificado para receber essa unção que eu disse para vocês. Então, eu não sei se eu estou conseguindo ser clara. Então, por exemplo, se você reage, se você se move por uma emoção que você está sentindo, se alguém não demorou a te responder, você falou: foi, fulano, aconteceu alguma coisa, eu fiz alguma coisa para você, você não me respondeu. Se você mede o relacionamento que você tem por uma demora de resposta, é porque essa demora tocou numa ferida sua que ainda está ativa dentro de você. Ponto. É isso. Mas se esse tipo de coisa não mexe com o seu caráter, não mexe com a sua identidade, não mexe com o seu emocional, é porque você já sabe quem você é. E não é só ter identidade, mas é morrer, queridos, para reações, para posicionamentos, para coisas que você faria se você não tivesse, né, nesse estado de plenitude. Então, olha só, Provérbios 16, 32 diz assim: melhor é o longânimo do que o herói da guerra. É o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Então, queridos, aquele que é paciente, aquele que sabe discernir no espírito o que está acontecendo e sabe decidir, mediante a ótica de Jesus, fala assim: deixa eu colocar aqui os óculos de Jesus. O que Jesus faria nesse momento? Deixa eu olhar, deixa eu ver quem está por trás disso. Queridos, é como eu disse para você, nossa luta não é contra carne e sangue. Só que se você quiser viver ministério, quiser lidar com pessoas, e se você tiver todo o tempo achando que é sobre pessoas e não vê a batalha espiritual, a guerra espiritual, eu sinto muito. Vai ter unção que você não vai estar habilitado para ter. E essa qualificação, eu vou chamar assim, ó, Deus, ele precisa te encontrar no estado com essa unção do morto, essa unção que você não reage, que você não vai mais ficar brigando, reagindo, tentando convencer as pessoas. Por quê?
é Cristo que vive dentro de você. O dia que Cristo vive dentro de você, por mais que você tenha vontade, porque, queridos, é igual eu falei, eu não vou te isentar da vontade, eu não vou te isentar do sentimento, porque nós ainda vivemos dentro de um corpo e temos uma alma, né? Uma alma emocional. Então, por mais que às vezes você lide muito bem com a circunstância, isso não significa que você não fique triste, que você não fique com raiva, que você não fique irado, porque a gente vê Deus irado, porque Deus é um Deus de justiça e às vezes a gente fica, mas o que você vai fazer com esse sentimento que veio é o que vai falar se você tem a qualidade de viver esse nível de unção ou não, tá? A unção dos mortos, que é essa unção de você ter morrido para o teu ego, para a tua vontade, para o teu achismo, para a tua reputação. Deixa eu te falar uma coisa. Se tem uma coisa que tem que morrer em você, para você viver um ministério, para viver na presença de Deus, é a tua reputação. Quem vive para o Senhor não tem reputação. E não tem como manter reputação. Porque se você tem muita unção, tem um povo que é de Deus, porque eles não são do diabo, que vão falar que você é herege, que isso não é de Deus, porque é um povo, né, mais frio, um povo mais presbiteriano, um povo mais, né, mais... Eu acredito que pode ter um presbiteriano mais de fogo? Pode ter. Mas vai ter um povo que vai falar mal de você. Se você é muito tradicional, vai ter um povo que vai falar que você não busca. Mas o que eu estou tentando dizer para você? A unção, essa unção, ela te torna inatingível. Então, quando você morre para si mesmo, nada te abala, nada te para. Na verdade, isso te move. Isso te move porque você consegue entender no espírito que Deus está com você. E se tem essa perseguição, existe um mérito que está sendo colocado sobre a obra que você está fazendo, né? E esse mérito, queridos, é porque está dando certo, está tendo salvação, está tendo resgate. Então, quando a crítica não te paralisa, quando o elogio não envaidece, deixa eu te falar uma coisa. O dia que eu percebi que eu tinha chegado nesse lugar, foi o dia que eu parei de me importar com o elogio. As pessoas às vezes mandam textão, apóstola, Ana, e eu posso até ler, mas talvez lá no começo eu ficava, uau, que legal. E hoje nem um elogio, não é que eu não goste, queridos, mas eu não preciso de elogio para fazer e a crítica também não me para. E eu quero que você chegue nesse lugar, aonde você não precisa de ninguém te elogiando para você continuar, e você não precisa, e nenhum tipo de crítica, de confronto, de afronta te paralisa. O dia que você conseguir chegar nesse lugar, você vai viver uma unção violenta. Deus vai te dar uma unção poderosa. Porque, queridos, eu acredito que todos nós podemos ter unção, independente de chegar nesse lugar ou não. Mas existe um nível de unção em Deus, violento, poderoso, que Deus só dá. Ele só confia em aonde ele vê o filho dele vivendo dentro da pessoa. Porque ele sabe que não vai usurpar, não vai contaminar, não vai se corromper, não vai se envaidecer. Amém? Tá? Então, quando a perseguição não te derruba, quando a ofensa não te contamina, quando você não para por causa que foi criticado, tá? Então, provavelmente, essa unção já está sendo gerada dentro de você, ou você já está carregando essa unção para receber dessa unção que eu falei para vocês. Lógico, eu estou falando para vocês de um mérito para você receber algo que, como requisito, para você ter um nível de unção avassalador no reino de Deus, um dos méritos é esse. É a unção do morto. É a unção que não interessa. Você não se envaidece. Você não é dominado pelas coisas desse mundo. Você não sente o ataque. Porque você já entendeu que nunca foi sobre você, mas é sobre o que você carrega. É sobre quem está aí dentro de você. A sua luta nunca foi contra a carne e sangue, mas sim contra principado, potestade, governo das trevas. E se a sua luta é contra isso, não é você diretamente que luta, mas o Espírito Santo que está dentro de você. O reino de Deus que é por você. Amém? Glória a Jesus. Glória a Deus Todo-Poderoso. Vamos ler esse versículo? Romanos 8,
35, eu amo esse versículo, amém? Glória a Deus. Romanos, capítulo 8, glória a Deus. Romanos, capítulo 8, verso 35. Romanos, capítulo 8, verso de número 35. Ixi, não, peraí, não, gente. Deixa eu ver. Não é essa passagem, não. Peraí. Eu acho que eu coloquei errado aqui. Deixa eu achar aqui pra você. É Romanos. Deixa eu ver. É Romanos 8 mesmo, gente. Eu tinha aberto errado. Romanos 8, 35 mesmo. É esse mesmo, Romanos 8, 35. O que nos separará do amor de Cristo? Serão aflições ou calamidades? Perseguições ou fome? Miséria, perigo ou ameaça de morte? Como miséria, perigo ou ameaça de morte? Como dizem as Escrituras, por causa de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos como ovelhas levadas para o matador. Mas, apesar de tudo isso, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Vou trazer uma verdade para você. Você saiu da igreja por causa do seu irmão? Aí você se afastou de Jesus? Você nunca morreu para quem você era. Você se afastou de Cristo porque você se aborreceu com aquele pastor? Você nunca esteve em Cristo. Porque a Bíblia vai dizer, olha, serão aflições, serão calamidades, perseguições, fome, miséria, perigo ou ameaças de morte? Se qualquer coisa te afastar do amor de Cristo, você nunca esteve em Cristo. Porque, queridos, o dia que eu me converti de verdade, eu nunca mais regredi um milímetro atrás. E não é o fato, mas eu estou desigrejado, mas você continua orando, você está em Cristo, você é a igreja. Não existe uma pessoa que está desviada que busca Jesus todo dia. Mas se um pastor falou, se você está desigrejado, você está desviado. Não, meu querido. O Espírito Santo, ele não está em quatro paredes, não. O Espírito Santo está em todo lugar. Amém? Então deixa eu falar uma coisa para você. Se você busca Deus todo dia, você está em Cristo. Mas aqui falaram que eu sou desigrejado. Porque você ainda não encontrou um lugar bacana para você congregar. Mas quando Deus mostrar, você vai congregar. Mas o fato de congregar também não determina que uma pessoa está vivificada pelo Espírito Santo. Tem muita gente dentro da igreja e vazia de Deus, afastada longe. Está ali para bater protocolo, para ser vista. Mas a Bíblia vai dizer que nada nos separa do amor de Cristo, uma vez que Ele é real e verdadeiro, genuíno, e que você realmente está sacrificado com Jesus. Mas se por acaso tem ego, soberba, vaidade, injúrias, perseguições, calamidades que afligem você, qualquer coisa te afasta do amor de Cristo. Porque Ele não vive aí dentro. E para Ele viver aí dentro, você vai ter que jejuar muito. Para Jesus habitar dentro de você, você vai ter que matar isso chamado carne, desejo, vontade. Amém? Você sabe por que eu estou dizendo isso para você? Porque tem gente que quer viver coisas grandes em Deus, mas não entendeu essa regra simples e básica. Precisa matar a carne. Precisa vivificar o espírito. Quem comprou o meu curso Corpo, Alma e Espírito, né? E talvez você já tenha até feito. É um curso que abre a sua mente para você ter entendimento. Peraí, eu preciso alimentar meu espírito. Eu preciso matar minha carne. E queridos, isso é extraordinário. É necessário. Amém? Porque senão você não consegue receber de Deus. Tem gente que fala assim, eu queria receber mais de Deus. Tem que aumentar a odre. E para o odre aumentar, você tem que aumentar um compartimento dentro de você chamado espírito. A alma é como quando você jejua, ela diminui, ela perde a força. Ela continua tendo as funções dela, mas quando o espírito começa a expandir, cabe mais de Deus dentro dele. Amém? Você consegue entender esse tipo de coisa? Adarax tui derebaias telemantono korabadel kisabaya.
Então, queridos, né? Vamos trazer aqui algo poder. Deixa eu ver aqui onde eu parei. Deixa eu ver aqui. Aleluia. Então, para você viver coisas em Deus, enquanto você não morrer, para o seu ego, para sua vaidade, para sua reputação. Ah, porque o que vão falar de mim? Vão falar mal de você de qualquer jeito. Vão falar mal de você se você estiver em Deus, se você estiver fora de Deus. Vão falar mal de você se você prospera, se você não prospera. Vão falar mal de você se você compra um carro, se você não compra um carro. Agora, o que você faz, dependendo da opinião dos outros, é que determina se você tem unção, se você tem qualificação para receber coisas maiores de Deus ou não. E Deus, Ele quer que você se posicione. Deus quer que você se posicione para viver nesse lugar. Já não vive mais eu, mas Cristo vive dentro de mim. E queridos, quando você entra nesse lugar, a opinião de ninguém mais interessa para você continuar fazendo as coisas no reino. Você entra num lugar de eu preciso só continuar. Eu preciso só fazer. Eu preciso só ir. Pode vir uma pessoa que tenha mais relevância e falar para você, olha, aquilo ali não vai te abalar. Você vai falar, não quer saber, eu vou fazer mais. Eu vou fazer mais. Eu lembro o dia que eu tenho total certeza que aquele dia Deus permitiu o diabo me provar. A opinião de um pai e de uma mãe, ela acaba tendo peso pra gente, sim ou não? E a opinião dos outros já não me importava, mas acaba que de um pai e uma mãe acaba importando às vezes, né? E a opinião do meu pai e da minha mãe, dentro do que eu faço no reino, eu lembro até hoje o dia que eu entendi que já não importava mais qualquer tipo de crítica. Então, uma vez, eu lembro que meu pai falou assim, olha, eu acho legal essas lives que você faz, mas esse negócio de falar em línguas aí não é de Deus, não. Eu não gosto que você fique falando em línguas. E aí, quando meu pai falou aquilo pra mim, parecia que eu tinha levado um soco no espírito. Parecia que o Espírito Santo tinha apanhado. Não, no dia não foi contra mim. No dia, eu fiquei dolorida pelo Espírito Santo de Deus. E queridos, aí eu fui olhar minhas pautas de live, no outro dia eu ia ministrar sobre línguas, batismo, né? Com o Espírito, eu ia ministrar sobre o falar em línguas. Aí eu falei assim, agora eu entendi tudo. Aí, se você ainda não morreu, e se não é Cristo que vive em você, o que você faz? Espera aí, eu não vou fazer essa live, eu vou parar de falar em línguas. Eu vou parar de falar em línguas porque o meu pai disse que isso não é legal, por mais que ele tenha uma outra vertente, eu vou parar de falar em línguas. Aí no outro dia, eu vi a pauta da live, era oração em línguas. Eu falei, eu vou caprichar mais. No outro dia que eu falei em línguas, no outro dia a live que durava 1 hora, durou 1h30. Porque eu falei, Deus, já não sou mais eu quem vive em mim, mas Cristo que vive em mim. É Cristo Jesus quem vive em mim. O que meu pai ia achar, se ele ia ver, se ele ia achar uma afronta, eu não sei. Mas eu sei que na minha pauta estava que no outro dia eu tinha que ministrar oração em línguas. E a opinião dele sobre isso, de verdade, não me importa. Meu pai é uma bênção. Mas por que eu estou falando isso para você? Porque eu sei o que eu vivo em Deus. Eu tenho convicção. Eu acredito nessas línguas sobrenaturais. Se ele não acredita, a opinião dele não muda o que eu vivo com Jesus. Porque já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Eu estou dando aqui algum tipo de exemplo para você entender. Eu honro os meus pais, mas quando a gente chega dentro do âmbito espiritual, a qual eu sei que eu cresci muito mais do que eles, a qual eu criei uma aliança muito forte em Deus, nada, nem a opinião deles, nada pode paralisar aquilo que Deus está fazendo. Então, queridos, muitas vezes Deus quer ver e Ele permite pessoas que podem mexer com o seu emocional, trazer esse tipo de comentário, esse tipo de coisa. Agora, o que você vai fazer com isso determina se é Jesus que está vivendo aí, ou se é um ego, é uma vaidade, é uma, talvez, eu não gostaria de ficar desse jeito, que essa pessoa pensasse isso de mim. Aí você muda um comportamento
que Deus condicionou dentro do seu chamado. E aí eu entendi. O meu pai não tem o nível de espiritual que eu tenho. E a pergunta nunca foi sobre o meu pai, mas quem usou ele? Nunca foi sobre o meu pai. E eu entendi naquele dia, eu não devo ficar chateada com meu pai. Eu devo ficar chateada com quem usou ele. Então, Satanás, cai fora. Eu já te vi. Eu vi você. Eu não aceito. O meu pai é uma bênção. Então, queridos, se é você que vive em você ainda, você não aguenta. Você não aguenta. Por isso que eu falo, já não sou eu mais que vivo em mim, mas Cristo vive em mim. Cristo está comigo. Cristo está dentro. E eu creio que vocês também já estão vivendo isso. Quando você já não se vê, mas fala, cadê? Tem vezes que eu falo, cadê aquela Larissa? Ela faz tempo que ela foi embora. Aquela outra pessoa que viveu comigo a vida toda, mas ela foi esmagada pela glória de Deus. Tudo aquilo que não combinava com o propósito, tudo aquilo que não combinava com o chamado, Deus aniquilou para gerar o DNA profético a qual Deus te instituiu antes mesmo da fundação do mundo. E aí eu vou perguntar para você, será que você aguenta? Será que você aguenta ou você tem que morrer por orgulho, para necessidade de aprovação, para necessidade de ser bajulado? Talvez tenha um bichinho emocional aí dentro que tem que ser tratado com colherinha, com papinha, porque senão você não fica bem. Deixa eu falar uma coisa para você, enquanto Jesus não morar aí dentro, você não vai conseguir viver seu chamado. Enquanto você não for uma pessoa desprendida dessas coisas da terra, você não consegue, você pode até tentar viver seu chamado, mas nunca vai viver ele completo. Você só vive seu chamado completo quando você entrar na plenitude, nele por completo. Amém? Glória a Jesus. Então, queridos, comecem a trazer esse versículo para que vocês comecem a viver e falar, Jesus, eu não quero que seja eu vivendo em mim, mas que o Senhor, que seja Cristo vivendo em mim. Fala, Jesus, mortifica meu ego, mortifica minha carne, mortifica minha vontade, mortifica esse desejo que eu tenho de vingança, mortifica isso. Amém? Glória a Deus. Amém? Aleluia. O que poderia parar você na presença de Deus? Se tem alguma coisa que para você na presença de Deus, sinto muito em te dizer, Cristo ainda totalmente não vive dentro de você. Se tem algo que para você de fazer as coisas para o reino, sinto muito em te dizer, mas Cristo ainda não vive totalmente dentro de você. O dia que Ele habitar dentro de você, você renuncia a tudo. Tudo. Até pai e mãe. Tudo. 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 Por Ele. Passa em cima de tudo. Por Ele. Porque é um amor ágape. Mas você só consegue sentir amor ágape o dia que Ele mora dentro de você. Do contrário, é amor filéu. Amém? Mas o amor ágape somente quando Cristo habita. E quando a gente fala de Cristo habitar, nós estamos falando dessa morte de quem você era. Amém? Glória a Jesus. Aleluia. Queridos, deixa eu falar algo para vocês. Nós abrimos mais hospedagens na conferência, então corram, porque senão vai acabar, tá? Eu sei que você quer dormir na conferência, certo? Se você deseja estar fazendo o meu curso Corpo, Alma, Espírito, é só você colocar aqui nos comentários a palavra eu quero, vai chegar para você. E eu quero convidar vocês para ir lá na minha conta do TikTok e desfrutar do conteúdo que eu só tô postando lá, amém? Vou postar mais lá da minha rotina, da minha vida, porque é lá, né? Então, quero convidar todos vocês para estarem me seguindo no TikTok e me ajudando no compartilhamento lá, amém? Então, todo dia tá chegando lá de 3 vídeos mais ou menos. Nós começamos a postar no dia de ontem. Então, quero convidar vocês para estar, tá? Desfrutando, porque lá o conteúdo não vai chegar em nenhum lugar, somente lá, amém? Um beijo no seu coração. Continue desfrutando da oração dos 90 dias. Amo muito a vida de todos vocês. Beijo, beijo, beijo.